Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, raiz de Davi, aleluia. Vamos de novo? Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, raiz de Davi, aleluia. Mais uma live Sidney Telles com você, toda quinta-feira, 20h30. Vai colocando aí na tua agenda, vai se agendando. E, gente, vai convidando mais gente para receber essa graça. É um momento de muita graça. E o que mais me impressiona é isso. Aquilo que a gente vai compartilhando aqui na internet, que vai chegando no seu tablet, no seu smartphone, que vai chegando na sua televisão, quando você tem Smart TV, que você vai assistindo, vai entrando na sua casa e a graça continua acontecendo, porque o poder de Deus não para. É os novos tempos. Quando Jesus andou pela Judéia e a Galiléia, tem um episódio que eu acho fantástico. É aquele episódio onde Jesus está na beira do lago de Genezaré e vem correndo um homem e dizer assim para ele, ele para, manda seu empregado dizer, olha, o meu empregado, que eu gosto muito, que eu tenho muito zelo, está muito enfermo. Você não pode ir até lá para poder rezar por ele, para poder curá-lo? Olha, o homem tinha certeza de que Jesus tinha esse poder. Ele estava acompanhando Jesus e vendo os milagres que Jesus ia fazendo. E aí ele convida. E Jesus diz, ok, eu vou. Aí ele diz, não, você não precisa chegar na minha casa, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Até hoje, quando você vai numa Santa Missa, que você vai esperar o momento da comunhão, o que acontece? O padre levanta a hóstia e você fala esta palavra que o centurião, aquele chefe de soldados, falou para Jesus. Basta uma palavra e serei salvo. Basta uma palavra e meu servo é curado. E o servo ficou curado naquela hora. Então imagina, Jesus não foi lá, Jesus não chegou lá e mais. Não chegou nenhuma onda da internet, não chegou um telefonema, não chegou um telegrama, não chegou um WhatsApp e o servo estava curado. Ora, não somos Jesus, mas é Jesus quem está agindo. Nós estamos conduzidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é Deus com o Pai e o Filho. O Espírito de Deus é também Jesus falando. E se o Espírito Santo está agindo, você vai receber essa graça também ligado agora conosco na nossa rede da internet. Entra lá, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Sidney Telles, se inscreve, clica no sininho para receber mais comunicados conosco. E mais do que isso, se torne um seguidor da minha página. Eu vou estar tratando de muitos assuntos também do meu mandato como vereador, mas vou estar partilhando sempre todos os pontos. Na segunda-feira, na terça-feira pela manhã, você já vai ter a pregação do grupo de oração Filhos de Sião, lá na minha página do Facebook. Também na página do grupo de oração, que você vai estar sempre junto. Aliás, eu tento levar essas duas páginas juntos. Você pode também estar seguindo a minha página Somos Um, porque não há divisão entre católicos, entre protestantes, entre todas as denominações cristãs. Estaremos todos unidos. Então, se inscreva, esteja nos acompanhando e toda quinta-feira, 20h30, nós estamos aqui na quarta quinta-feira do mês. A gente está rezando só oração pelos pedidos que você vai mandando no nosso grupo de WhatsApp que está aí. Está aí, você pode ir lendo, está aí no nosso número de telefone, nosso número de WhatsApp e também o número do Telegram que a gente está convidando você, vem participar, vem estar em oração, receber os nossos vídeos de pregação e os nossos vídeos de oração e fazer o seu pedido de oração e os seus testemunhos, muitos testemunhos, glória a Deus, muita gente compartilhando graças recebidas, e isso é que fortalece a fé de todos nós. Toda quinta-feira, 20h30, se inscreva, compartilhe agora, já manda para o WhatsApp, Sidney Telles está aqui agora compartilhando com você, rezando com você, e assim como a palavra de Jesus ali no lago já curou o servo do centurião, nós vamos estar vendo o poder de Deus agindo e caminhando, chegando a todos os cantos e tocando todas as vidas. Hoje eu queria compartilhar com vocês esse texto, um texto belíssimo, conhecidíssimo. Todo mundo conhece esse texto.
mas eu queria dar uma abordagem para a gente desse texto hoje, que é o texto que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e já dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Conhecidíssima parábola do filho pródigo. Uma historinha que Jesus contou. Uma história que foi muito bem entendida na época. Sabe por quê? Porque as regiões da Judéia tinham ainda muitos beduínos, muitos clãs, muitas aldeias que tinham uma característica de povoação familiar. Eram grandes propriedades, na época não existiam propriedades efetivamente demarcadas, com colonos e empregados e familiares que tomavam conta das terras. Os jovens nunca gostam muito dessa reflexão de ficar no mesmo lugar. Alguns têm esse chamado nômade, querem ir embora, querem encontrar outros caminhos, querem sair de casa, querem fazer propostas, têm grandes ideias, querem ser investidores, querem ter muitos caminhos para si mesmo. Muitos deles criam grandes conflitos domésticos. Era comum, naquele tempo, das aldeias de Israel, que essa experiência acontecesse. E sempre eram aldeias patriarcais, quer dizer, o pai cuida de todos, os filhos todos moram na mesma casa, todos estão ali com seus familiares, tudo corre ao redor do pai, o patriarca, e a aldeia é dele, digamos assim. Aquele filho, cansado, começou certamente a causar grandes conflitos dentro da família. Porque não concordava, porque não queria aquela vida, porque queria encontrar outras pessoas, porque queria se divertir. Todo o dinheiro que o campo dava, todo o dinheiro que os negócios davam, eram consumidos pelos próprios negócios e pela própria família, e nunca sobrava nada para ele poder fazer todo o seu divertimento. Nós sabemos, existem livros hoje em dia, não é, que tratam de pais ricos, filhos pobres, não é? Quer dizer, os pais que trabalharam tanto para acumular e depois os filhos fizeram o contrário e por terem tido uma vida tão dura, passaram a gastar sem parar até quebrar as empresas dos seus pais. Isso é uma realidade, tem livros sobre isso nos dias de hoje, não é do passado. No entanto, aquele jovem chega para o pai e fala: pai, eu quero ir embora. Pai muito sábio,
pega e fala, vamos repartir então a herança. A herança está lá, 50% é do pai, 50% vai ser dos filhos. Quantos filhos eu tenho? Se eu tenho 5 filhos, naquele tempo devia ter uns 10, mas vamos considerar 5 filhos. Se eu tenho 5 filhos, 50% dá 10%. Pegou 10%, que já era muito dinheiro, mas não era tanto assim, e foi embora. O que fez o pai? E é esse o ponto. O que fez o pai? O pai, todos os dias, sabia que esse dinheiro ia acabar. Sabia que o filho iria por se enrolar. E todos os dias, o pai ia até o fim da aldeia, o fim da sua fazenda, o fim da sua área de governo, esperar. Todos os dias. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de nós que estamos aqui nesta live é a esperança. O pai não perdeu a esperança. Isso é lindo demais. É lindo demais porque Jesus, quando conta esta parábola, está falando de um caso muito concreto, onde quem os ouvia conseguiu entender. Mas ele é mais concreto ainda porque ele trata de Deus Pai, dizendo, o Pai todo dia está te esperando. Você que vê um filho, uma filha, um cunhado, um genro, ou qualquer pessoa que seja da sua casa, ou pessoa que você ama, saindo, encontrando caminhos malucos, se entregando a situações que são destruidoras, e você fica preocupado, você fica com os cabelos em pé, você se desespera, você tenta impor a força. Sabe do que eu estou falando? Mas esse pai não fez nada disso. A palavra não diz que ele brigava com todo mundo, que ele ficou asperoso, que ele ficou irritado. Diz que todos os dias ele ia até lá esperar a vinda do filho. Espera, o pai te ama. Volta para casa, ele te espera. Ah, mas eu fiz tanta coisa, eu errei tanto, eu fiz coisas horrorosas. Eu costumo sempre lembrar, eu dava assistência numa casa de dependentes químicos. Dei assistência para muitas casas de dependentes químicos, mas uma em especial. E toda semana eu ia lá para pregar a palavra e ficar lá conversando com os recuperandos, com a comunidade, como eles chamavam. Um dos dias eu cheguei lá e descobri um amigo meu de juventude. Era um amigo que eu gostava muito, a irmã dele frequentava a minha casa, era amiga muito próxima da minha irmã, que tinha praticamente a minha idade. Paquerei ela, quis até namorá-la. Era uma menina muito querida, e ele também. E saíamos, e eu encontrava ele nas festinhas. Mas ele já era alguém que estava sempre ali com o uso de drogas. Mesmo assim, muitas vezes terminei as noites com ele, sentado. Quem conhece Maringá sabe do que eu vou falar, não é? Ali na Brasil, com a Getúlio Vargas, tinha um centro comercial, embaixo tinha um restaurante de salgadinhos que ficava aberto a noite inteira. Então, depois que saía da balada, o lugar que tinha para ir era ali. Então, a gente sentava ali. Quantas vezes eu sentei ali com ele tendo usado droga, para passar, conversar ao final da noite. Gostava dele, eu não usava, mas também não achava que era nada fim do mundo. Lembro também que tinha no IBM, a gente ia jogar basquete lá onde a igreja se tornou depois o colégio evangélico, ali na Teixeira Mendes, na Humaitá, e um pastor reunia a moçada ali para tentar dar uma melhorada de vida, e eu ia lá porque tinha umas moças bacanas também que eu queria ver, e esse rapaz sempre estava lá, a família dele já lutava para, indo à igreja evangélica, na luta de que ele encontrasse com um outro caminho. Passou-se muitos anos, mais de 25, e eu o encontrei naquela casa. E depois que eu tinha pregado sobre o amor de Deus, tinha um barranco, e eu sentei no barranco, e ele foi falar comigo. Ele falou: oi, Sidney. Eu falei: oi. Ele falou: Sidney, essa já é a 5ª casa de recuperação que eu tento. Minha vida, eu destruí.
Eu sou um super viciado, que já fiz coisas horríveis com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, que eu já fiz tanta maldade, já fiz tanta coisa errada por causa das drogas, que eu não tenho solução. Eu não tenho mais como recuperar e nem consigo ter forças. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele barranco, eu olhei para ele e falei: Carlos, o Pai te espera. Ele me olhou, eu disse: Deus te espera, volta para casa. Volta para a casa do Pai, volta para a casa de Deus, tem espaço, Ele quer te acolher. Ele disse: eu nem sei o que é amor de Deus, nem sei se Deus é capaz de me amar com tudo que eu fiz. E eu disse: o Pai está lá na ponta da aldeia te esperando, de braço aberto, volta para casa. Essa foi uma vitória muito grande. Este jovem hoje tem uma casa de recuperação no Chile, é um coordenador, voltou para casa. Um outro pedaço desse texto que eu gosto muito é quando o jovem está lá no meio dos porcos, e isso significa para o judeu a pior condição, né? Porcos são animais impuros, significa que ele estava exatamente com o pior do pior. Não era nem o problema da fome, não era nem o problema do desemprego, não era nem o problema da miséria, era o problema espiritual, porque para o judeu comer carne de porco é se tornar impuro, é se tornar distante de Deus, é não ter mais Deus, é não ter mais jeito, é não ter mais solução. Pois ele estava lá com os porcos, ele era o porco. Nem porco ele era, não comia vagem. Sabe, uma coisa importante, ele começa a refletir. E esse é um ponto fundamental, ele reflete. Em algum momento a gente tem que parar para pensar, gente. Por isso que eu falo, compartilhe esse vídeo que vai chegar em alguém que talvez me escute e resolva pensar um pouquinho. E ele vai pensar e vai dizer: eu vou chegar lá. Ele começa a planejar. E vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados. Ele começa a planejar. E ele chega, né? O pai desarmou ele, né? Ele chega, faz o planejado, o pai já abraça ele, arranca aquela roupa emporcalhada, traz uma roupa nova, mete-lhe um calçado naquele pé estourado, não quer nem saber, manda matar um novilho, faz uma festança. Isso não significa que a gente pode sair queimando tudo, mas que a gente tem que parar para pensar e tem que planejar o retorno. Ele pensou na desculpa que ele ia dar. Ele sabia que estava tudo errado. E ele sabia o risco de não ser recebido. Porque ele não sabia que o pai estava todo dia esperando ele. Ele não sabia que o pai estava de braço aberto dizendo: volta para casa. Não. Ele planejou: eu vou voltar. Eu vou dar uma desculpa, mas vou voltar. Eu não sei qual é a tua desculpa, mas arranja uma e volta. Arranja uma desculpa e vem para casa. Volta para a igreja. Volta para a igreja. Volta para a solidariedade. Volta para o teu Deus que te espera de braços abertos. Que a nossa live de hoje seja exatamente isso. Te esperar, te acolher, te receber. Multiplica aí nos nossos canais, Grupo de Oração Filhos de Sião, com o nosso canal do Facebook, do YouTube. Entra lá, Sidney Teles no YouTube, se inscreva, compartilha com teus irmãos esta live toda quinta-feira, 20h30. Estaremos aqui com você, com a palavra de Deus, refletindo sobre a nossa cidade e rezando por todos. Que você possa ter tomado a decisão certa agora. Volta para casa. Deus te abençoe. Ok?